Modifique a tua realidade a partir dos teus hábitos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e esse é um dos episódios, é mais um episódio do desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar um link aqui na descrição de um template do Notion para tu conhecer esse desafio, mas de maneira bem breve. Eu criei um desafio para eu me tornar o protagonista da minha vida. Eu estava insatisfeito com a minha vida, eu queria mudar de vida. Então eu decidi iniciar um desafio, iniciar uma mudança de vida. Então criei esse desafio e a partir dele eu estou aprendendo muitas coisas e também estou compartilhando todo o meu processo aqui de conhecimento, de aprendizado, compartilho ensinamentos, reflexões, o que eu estou estudando também, o que eu estou vendo, vivenciando. Então estou compartilhando com o intuito de te mostrar uma visão diferente sobre a vida, te mostrar um caminho possível para tu se tornar o protagonista da tua vida. E hoje eu quero conversar contigo sobre hábitos, sobre como que tu pode mudar a tua realidade a partir dos teus hábitos. Eu vejo esse assunto como muito importante, pois os nossos hábitos formam a nossa vida. Os nossos hábitos formam a nossa realidade. Os nossos hábitos formam quem a gente é. É a partir dos nossos hábitos que nós conseguimos alcançar o que nós desejamos ou que não conseguimos. Então, os hábitos que nós temos determinam o que a gente vai alcançar, se nós vamos ter mais saúde, se nós não vamos ter saúde, se eu vou conseguir um bom trabalho ou não. Então, os nossos hábitos definem a nossa realidade. Definem. E a gente pode usar isso ao nosso favor, porque existem hábitos bons e hábitos ruins, ou seja, a influência dos hábitos pode ser tanto para um lado negativo quanto para um lado positivo. E a gente pode usar isso ao nosso favor. E é por isso que eu estou aqui, para te mostrar uma nova possibilidade de criar novos hábitos. E por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou falando isso para ti? Pois no desafio SPMV, esse desafio para me tornar o protagonista da minha vida, eu mudei uma série de hábitos, eu iniciei alguns hábitos novos e eu tenho vivenciado na prática como que uma mudança de hábito muda a minha percepção da realidade. Quando eu mudo o meu hábito, eu mudo o meu padrão de viver. E quando eu mudo o meu padrão de funcionamento, eu mudo o meu modo de ver o mundo. Basicamente, quando nós mudamos internamente, o mundo exterior muda de um certo modo. Talvez ele não muda objetivamente, ali, materialmente, mas o modo como eu percebo as coisas muda. E isso faz toda a diferença na nossa vida, isso faz toda a diferença na nossa saúde mental. Isso faz toda a diferença quando nós desejamos conquistar alguma coisa. Quando eu quero conquistar alguma coisa que eu ainda não tenho, eu preciso ver algo diferente. E eu posso ver esse algo diferente a partir de uma mudança de hábitos, a partir de um novo aprendizado. Então, criar novos hábitos é fundamental para nós mudarmos a nossa realidade. Tu muda a tua realidade quando tu modifica os teus hábitos. Quando tu modifica o que tu faz, tu modifica tudo ao teu redor. Quando um hábito é modificado, a gente modifica e o ambiente modifica de um certo modo também. Eu acho isso fantástico, eu acho isso incrível e eu vejo na prática como que isso interfere no nosso dia a dia. Eu iniciei, para te dar um contexto mais breve, eu iniciei o desafio SPMV insatisfeito, em dúvidas, questionando, com medo. Hoje, muitas coisas mudaram. Hoje, os objetivos foram alinhados, os medos foram deixados de lado, os objetivos foram definidos. Então, quando a gente muda
o nosso padrão de viver, a gente muda tudo. Tu vai mudar a tua realidade quando tu modificar os teus hábitos. Entenda isso. Isso é uma coisa muito importante. Essa é a parte mais importante do vídeo. É essa lição que tu tem que tirar. De que tu modifica a tua realidade a partir dos teus hábitos. E claro, tu também leva a tua vida para um lado mais negativo se tu cultivar hábitos negativos. Então, a gente tem que sempre pensar nesses dois lados. Mas dado esse contexto, dado essa explicação em si, vamos se fazer uma pergunta. Como que a gente modifica um hábito? Como criar um hábito? Como que a gente faz isso? Bom, na prática é diferente. Não é tão fácil quanto parece, mas não é impossível. Então eu quero te dar 3 pontos que serão essenciais para que tu crie um determinado hábito. Uma coisa, um hábito, ele se forma a partir de uma repetição constante de um determinado comportamento. Com o tempo, aquilo se torna um hábito, se torna mais automático. Um hábito é um comportamento que se tornou automático, semiautomático e que não necessita da mesma energia para a realização, para a prática, para a execução. Então, um hábito é basicamente um comportamento. Vamos dizer que um hábito seria um comportamento que se tornou mais automático e mais fácil de fazer. Então, seria basicamente isso. Então, como criar um hábito? Como criar um hábito diferente? A primeira coisa que tu tem que ter muito em mente é o teu objetivo. É um teu objetivo. Tu não consegue criar um hábito se tu não tem um objetivo, se tu não tem um propósito. Porque, como eu falei, um hábito é um comportamento. E qual que é o objetivo desse comportamento? Tu vai precisar repetir muitas vezes esse comportamento para tu adquirir um hábito. Mas como? Como? Por quê? Por quê? Se pergunte o porquê. Por que desse comportamento? Qual que é o objetivo com isso? Tem algum desejo? É para ti? É para outra pessoa? Reflita sobre isso. Esse objetivo tem que ser essencialmente para ti. E tem que ser um objetivo que te mantenha firme, que tenha, sabe, significado para ti. Não adianta nada tu querer mudar algum hábito, mas se lá no fundo não existe um porquê, se não existe um objetivo consolidado, um significado, se não existe um motivo. Se não houver um motivo, não haverá energia para repetir muitas vezes o comportamento. E às vezes a gente se frustra por não conseguir repetir muitas vezes, mas às vezes é só porque a gente não tem um objetivo com aquilo ali, não porque a gente não consegue fazer algo. Então defina o objetivo. E o segundo ponto é o teu contexto. Tu precisa olhar para o teu contexto. Como que é a tua vida hoje? Como que é a tua história hoje? Como que são as tuas condições hoje? Uma coisa, eu acredito que condições, elas não são permanentes. Elas podem ser modificadas no longo prazo. Mas o teu contexto atual, ele vai influenciar no modo como tu vai executar algum comportamento. Então tu precisa olhar para tua rotina, precisa olhar para o teu dia a dia, qual que é o teu tempo livre. Então tu precisa ter uma visão geral da tua vida para que tu consiga repetir um comportamento. Não adianta nada eu só falar, eu vou repetir. Mas e aí, como que é o teu contexto? Como que é teu dia a dia? Quando que tu vai poder repetir? Então, tu precisa ter esse olhar mais cuidadoso. Às vezes também, a gente não olha para o nosso contexto e a gente começa estipulando objetivos, sabe, quase impossíveis de serem alcançados. E quando a gente estipula algo praticamente impossível de ser realizado devido ao meu contexto, eu não vou conseguir repetir durante muito tempo e não vou criar o hábito que eu desejo. Então é preciso que tu olhe para o teu contexto e que tu estipule metas de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua realidade. Tu precisa disso.
Se tu não olhar para tua realidade e tu se basear apenas nos outros, tu nunca vai conseguir formar, conquistar o que tu deseja. Tu nunca vai conseguir formar um hábito que tu deseja. Então, tu precisa refletir sobre isso. E o último ponto, o terceiro ponto, é a prática. Tu definiu o teu objetivo. Tu olhou para o teu contexto. Agora é o momento de praticar. Praticar nesse momento de colocar em ação, eu sei que muitas vezes vem o medo. Vem o medo de errar, o medo de se frustrar, o medo de não fazer certo, o medo das críticas, o medo dos julgamentos. Então, o medo, ele vai vir. Mas tu precisa se apegar ao objetivo, ao significado, ao porquê. Tu precisa se apegar a isso para se manter no longo prazo. E uma coisa, um hábito, como eu falei, é um comportamento que ele é repetido ao longo de um tempo. É repetido consistentemente, sistematicamente durante um tempo até formar um hábito. Então, tu precisa estar disposto a caminhar durante muitos dias para formar esse hábito. Tu precisa estar disposto ao longo prazo. E se é algo que tu deseja conquistar, acredito que tu vai estar disposto, sim, ao longo prazo. O que é significativo se encontra no longo prazo. Muitas vezes a gente se engana com o sucesso temporário, com o resultado temporário. Muitas vezes a gente é enganado com isso, é enganado por isso. E às vezes a gente fica alienado com os resultados rápidos, com as recompensas rápidas. Mas o verdadeiro resultado está no longo prazo. Tu vai conseguir mudar a tua realidade quando tu estiver disposto a caminhar muitos dias sem ver algum resultado. E eu te digo uma coisa, o resultado em si, as modificações, as mudanças na tua vida vão começar antes mesmo de tu alcançar aquele resultado. Então, quando tu estiver disposto a caminhar muitos dias para chegar em um objetivo, tu deve focar naquele passo diário, pois aos poucos tu vai se modificando, tu vai mudando. Eu entendi com o desafio SPMV que o importante não está no que eu vou conquistar lá depois de 196 dias, mas está no que eu estou conquistando agora, no que eu estou aprendendo agora. Eu tenho um objetivo estipulado, sim, mas o que mais importa é o meu passo de agora, é o meu passo do presente. Só que a gente não foca nisso. A gente não foca em ser mais presente. Então, esse é um outro ponto que eu não tinha colocado aqui, mas se tu deseja criar um hábito, seja presente. Seja presente, foque no agora. Foque no agora porque com esses pontos, com esses 4 pontos, objetivo, contexto, prática e presença, tu consegue criar um hábito no longo prazo e a partir desse hábito novo, tu consegue modificar a tua realidade. Quando um hábito é criado, um novo modo de ver o mundo é criado e uma nova realidade também é mostrada para ti. Uma nova realidade é criada. Só que tu precisa decidir. Decidir se tu vai criar ou não o hábito que tu deseja e se tu está disposto a entrar em ação ou ficar no mesmo lugar. É uma escolha, não tem certo e não tem errado, mas é uma escolha que tu precisa arcar com as consequências, assumir as responsabilidades da tua escolha. Então, fica o questionamento, fica a reflexão para tu pensar depois desse vídeo, tu refletir se tu está disposto ou não e assumir essa escolha. Bom, e um outro ponto que eu quero conversar contigo é sobre os riscos de não formar um hábito
de não formar um hábito para modificar a tua realidade de um modo positivo. Eu falei no início desse vídeo que um hábito ele pode ser formado tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, se tu não foca em criar um hábito para modificar a tua realidade para um lado mais positivo, se tu não tem essa presença, se tu não tem um objetivo, se tu não olha para o contexto, se tu não faz nada disso, tu vai cultivar hábitos que serão prejudiciais para a tua vida. Quando tu não foca em viver de modo leve, de modo positivo, tu não tem noção das tuas ações. Então os teus comportamentos, eles não serão baseados a partir de si, mas serão baseados a partir do estímulo externo. E quando isso acontece, teus comportamentos não estarão alinhados com os teus objetivos, tu vai tomar ações que tu nem sabe por que tu tomou também, tu foi apenas influenciado, tu será alienado também, alienado, eu não vou ter conhecimento de nada, eu não vou me conhecer, eu não vou buscar algo novo. O medo também vai se instaurar, e quando tu pega todos esses comportamentos de modo repetido, quando esses comportamentos são repetidos muitas vezes, tu cria um hábito, tu cria um ritmo da tua vida que se torna negativo. E o que acontece? Bom, a infelicidade. A infelicidade chega em ti e também tu perde o sentido da tua vida. Tu perde o sentido de caminhar. E isso é muito prejudicial para a tua saúde mental. É muito prejudicial. E esse modo de viver dificilmente é sustentável. Dificilmente é sustentável e no longo prazo tu vai ver as consequências disso tudo. Eu te digo, pois eu já vivenciei isso. Eu não tinha objetivo, não olhava para o meu contexto, não colocava em prática, não era presente, eu era influenciado pelo ambiente externo. Então, eu te digo isso a partir de alguém que já vivenciou a infelicidade de seus próprios comportamentos e de alguém que era muito influenciado pelo ambiente externo. Então, eu te passo essa visão de como criar um hábito, de como mudar a tua realidade a partir de alguém que já esteve numa realidade que não era boa. Então, hoje eu me encontro numa realidade que eu me sinto bem e que esses pontos foram fundamentais para mim. Objetivo, contexto, presença, prática. Quando eu juntei todos esses pontos na minha vida diária, a minha realidade se modificou. O mundo, basicamente, ele se encontra o mesmo. O mundo não modificou, não teve uma mudança drástica no mundo, mas para mim o mundo modificou, porque o meu modo de ver o mundo, ele se alterou. Ele modificou. A minha realidade é outra do que a que eu tinha no passado. Hoje, o sentido ele é direcionado. Hoje, a infelicidade ela não é mais presente. Mas tudo isso eu consegui com o movimento. Eu não consegui alcançar tudo isso e tu não vai conseguir alcançar tudo isso se tu estiver parado no mesmo lugar. Tu precisa entrar em movimento para começar a ver as mudanças da tua vida. Tu precisa entrar em movimento para começar a repetir alguns comportamentos, tu precisa entrar em movimento. Porque se tu ficar parado, tu vai continuar parado. Então tu precisa entrar em movimento para começar a ver as mudanças acontecerem. E esse movimento tu pode encontrar no desafio SPMV. Tu pode encontrar nesse desafio o movimento que tu precisa para cultivar novos comportamentos e formar futuramente novos hábitos. O objetivo desse desafio é justamente esse: cultivar novos comportamentos, formar novos hábitos e modificar a realidade. O objetivo desse desafio foi esse, e eu estou vivenciando na prática essas modificações.
Então, se tu deseja mudar de vida, se tu deseja criar uma nova realidade, mudar o modo como tu está vivendo, e se tu deseja viver com mais sentido e com mais leveza, entra nesse desafio. O link vai estar aqui na descrição. Tu pode duplicar esse template do Notion, é gratuito, tu não paga nada, é só para ti. É só tu pegar, entrar ali, duplicar e começar a se organizar, começar a agir para o que tu deseja. Está no momento de tu começar a agir para ti. Está no momento de tu começar a criar a realidade que tu deseja. Só que isso vai vir, como eu disse, com movimento. Eu espero que depois desse vídeo tu comece a se movimentar, pois se tu não se movimentar, tu vai ficar parado e tu vai se frustrar. Pensa nisso, reflete sobre isso e coloca aqui nos comentários, vamos conversar, coloca aqui nos comentários o que tu pensa sobre isso, qual que é a tua dificuldade também de mudar, qual que é a tua dificuldade em agir, o que tu tem de dificuldade, de dúvida, fica bem à vontade, o espaço é teu, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E também, se tu tiver algum aprendizado em relação a alguma mudança da tua vida, também coloca aqui nos comentários. Daqui a pouco alguém pode precisar do teu próprio comentário. Então, coloca aqui, vamos conversar. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima. E não se esquece, mergulhe mais e para mais conteúdos como esse, fica por aqui. Então, se inscreve no canal. Até e mergulhe mais.